Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience. E sim, eu estou indo fazer o caminho de Compostela. Ai meu Deus, mas hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês o que você deve levar na sua mala. Na sua mala, na sua mochila, né? Na verdade você tem que ir de mochila porque tudo que você for levar você tem que ter em conta que você vai levar nas suas costas. Então a gente vai passar aqui por questões que são primordiais, essenciais que você tenha e coisas que talvez você não precise, né? Dizem que quando você vai preparar uma mochila você tem um essencial, você tem aqui o que você gostaria de levar e os supérfluos. Então você tira a lista dos supérfluos, do que você gostaria de levar e só fica com o essencial. Porque cada quilo, cada grama faz diferença na qualidade do caminho que você vai ter e na qualidade também da experiência, né? Porque quanto mais peso, mais devagar você vai, mais você pode ter mais riscos de ter alguma bolha no seu pé, de ter alguma contusão, enfim. Então, estou passando aqui para compartilhar minha experiência antes de começar o caminho de Santiago. Bem, aqui na mesa tem o que eu acredito ser essencial para levar no caminho de Santiago, tá? Como eu vou passar 2 dias antes de começar, eu preciso ter uma roupa de passeio. Mas assim, o ideal é que tudo isso caiba nessa mochila. Aliás, a mochila é o primeiro item essencial para fazer a caminhada com qualidade. Você tem que ter uma mochila entre 30 a 50 litros. Uma mochila que tem um bom suporte para as costas. Essa aqui ela permite também que você respire. Então assim, no calor, no suor, você precisa que suas costas respirem para que você não fique super aquecido. Então, a mochila é importante que você tenha esse suporte aqui também na barriga, para que você distribua o peso por igual nas suas costas e não fique só com o peso no ombro. Outro elemento que eu acho imprescindível é você ter um bom bastão de caminhada, tá? Então esse aqui é um básico da Decathlon, que tem qualquer Decathlon do mundo inteiro. Ele é o mais barato de todos, não sei quanto é no Brasil, mas aqui na Suíça é 15 francos, você compra um bom bastão. E eu comprei também pés novos, porque o caminho, ele além de ser em asfalto, ele também é em terreno. Então quando tiver em terreno de terra, de barro, eu tiro os pés, mas em asfalto é melhor que tenha esse pezinho amortecedor para que você não tenha tanto impacto na mão ao carregar. Menos é mais no caminho de Santiago, menos é mais. Então você tem que ter a ideia que você vai usar a roupa um dia, lavar, usar outra roupa e no outro dia essa roupa tem que secar com você ou secar à noite no hotel, enfim, onde quer que você for ficar. Então eu vou levar 2 calças de caminhadas, também da Decathlon. Então eu vou viajar com uma dessas calças e a outra vai estar dentro da mochila, né? Então eu vou sempre estar vestindo uma dessas calças. Além disso, é importante e imprescindível, como falei, que você tenha um pequeno varal e que você tenha pregadores. Além disso, estou levando um sabão de lavar roupa para lavar minhas roupas. Eu também vou levar 3 camisetas com tecnologia de caminhada. Então, são 3 camisetas também da Decathlon, camisetas para caminhada, para trekking. E elas, além de serem leves, né, elas secam mais rápido e permitem uma melhor transpiração da sua pele. Então, eu acho que você investir na roupa, calçado e meia é o mais importante dessa viagem. Além disso, eu tô levando uma camiseta também de caminhada, mas de manga comprida, para caso de manhã faça frio ou faça alguma coisa, eu tenho alguma coisa eu esteja abrigada, esteja quente. O mais importante de tudo, escolher boas meias de qualidade, meias que são feitas para evitar a criação de bolha, que permita que seu pé respire, que você tenha qualidade na sua caminhada. Então, não pode ser a meia que você usa normalmente em casa. Tem que ser uma meia específica para isso, para que você não sofra depois com bolha nos seus pés. Eu comprei essa meia aqui, é uma meia anti-bolha, ela tem 2 camadas, tá vendo? Uma camada mais fina dentro. E a camada de fora, ela tem essas contrações que faz com que seu pé fique melhor, faz com que seu pé tenha menos espaço dentro da bota, né? E seu pé fique posicionado corretamente dentro da bota, que você caminhe de uma forma correta, para evitar fricções e evitar também fraturas. Eu também tenho essa linha aqui. Essa aqui é a linha 900 da Decathlon, então é a melhor linha que tem de caminhada. Eu também tenho essa linha aqui,
que é a 500, que é a intermediária. Essa aqui também só tem os elásticos de contração, né, que fazem com que o seu pé fique corretamente posicionado dentro da bota. Além disso, ela é feita de uma mistura de tecido sintético com lã e permite que o seu pé respire e não fique suado e com isso não tenha bolhas. Eu também tenho a linha 100, essa linha aqui eu vou usar para viajar. Essa linha aqui ela é mais, ela também é feita de uma mistura de tecidos. Você vê que ela é mais reforçada embaixo e em cima, mas essa é a linha mais inferior da Decathlon, tá? Então, quando eu começar a caminhar de verdade, eu vou usar essas 4 meias. E assim, a ideia é que a cada 2, 3 horas a gente troque a meia para que que nosso pé fique seco, tá? Porque assim, se o pé ficar suado e você continuar com fricção, é muito provável que você tenha bolhas, e a bolha pode atrapalhar muito a qualidade da sua caminhada. Além disso, a bota é muito importante, então eu escolhi essa bota aqui da On, que é uma bota de excelente qualidade. Ela amortece o impacto da caminhada e é muito, muito, muito confortável. Também estou levando a sandália mais leve, que é uma sandália que serve também para sair, entre aspas, né? Mas é uma sandália que é necessário que você tenha para você descansar os seus pés depois que você fizer a caminhada. Bem, outro item importantíssimo é a vaselina ou algo semelhante, uma vaselina natural. Eu vou fazer uma vaselina natural, mas como eu já tinha comprado, eu estou mostrando ela para vocês. A vaselina mantém o nosso pé mais seco e hidratado durante a caminhada, e assim evita também o aparecimento de bolhas, né? Além disso, caso tudo isso que eu tenha falado ainda não seja suficiente, eu tenho também band-aids que pode ajudar caso a gente corte, ou se tiver, por exemplo, calcanhar friccionando muito e fazendo bolha. Mas além disso, eu tenho esses band-aids específicos anti-bolha para colocar. Caso eu sinta que estou formando uma bolha no meu pé, eu posso colocar esses band-aids. Eles vão ajudar a curar a bolha e a cicatrizar melhor. Essa bolha não vai ficar tão grande. Tá vendo aqui também? Esse aqui que eu tô levando. Além disso, eu tenho uma fibra sintética também que ajuda a evitar a bolha, que é bom a gente sempre colocar antes de começar a caminhar, tá? Passar a vaselina, colocar essa fita aqui no pé e depois calçar a meia. Tenho também a minha doleira. Gente, viajando sozinha, passaporte, dinheiro, sempre com você, sempre no local, sempre na doleira, sempre com você, tá? Isso é o mais imprescindível. Também tô levando aqui 2 lanternas, uma de cabeça e outra uma lanterna pequena, normal. Para caso anoiteça, caso eu tenha que sair muito mais cedo, eu tenho uma fonte de luz comigo. Além disso, importante e imprescindível, o adaptador de tomada. Eu vou levar uma extensão comigo, mas eu tenho esse adaptador que vai me permitir carregar meu celular, minha câmera, dentre outras coisas. Também estou levando uma prensa de calcanhar e uma joelheira. Caso o meu joelho comece a doer, alguma coisa aconteça, eu tenho como suportar o meu joelho. Além disso, um vestido, né, um vestido de saída. Caso eu tenha que ir no restaurante ou comer, fazer alguma coisa, eu tenho uma roupa de sair. E, muito importante, um dos itens mais importantes que você não pode esquecer de jeito nenhum, e tem que ter uma coisa, tem que ter de boa qualidade, é capa de chuva. Vou levando essa capa de chuva, porque é muito comum que se chova nessa época que eu tô lá. E essa é uma capa, ela é comprida, ela tem um capuz, enfim. A sua mochila também tem que ter proteção de chuva, então é importante que você tenha uma boa capa e uma boa mochila. Além disso, estou levando uma toalha sintética, caso eu precise. Eu tenho uma toalha que seca rápido e tira a umidade rápido. Uma sacola de fazer compras. Também é boa para levar lixo e qualquer coisa que você possa achar durante, vamos supor que você ache lixo durante a caminhada, você pode pegar e trazer e ajudar a manter o caminho limpo. Além disso, boné, imprescindível, e também um chapéu de uma cobertura mais alta, né? Então eu tô indo levando mais ou menos tudo isso. Aqui uma bolsa com itens de higiene pessoal
uma bolsinha com remédios, e aí todo tipo de remédio, tá? De alergia, tem de tudo aqui. Outra coisa imprescindível que eu não mostrei, mas é importante que você tenha, é um repelente. Também achei repelente, muito importante que você tenha na sua bolsa para você evitar mosquitos. Também é importante protetor solar, tá? Eu tô indo no verão, então assim vai estar muito quente. Então eu vou precisar estar protegida, vou precisar estar cuidando, né, da minha pele, para que não evite problemas desnecessários por falta de cuidado. Além disso, estou levando também um carregador de celular e o meu próprio celular. O celular é a nossa fonte vai ser usado como GPS, uma forma de me localizar e também ter uma forma de me comunicar com as pessoas que sabem que eu tô lá e até com o hotel. Então é isso. Isso tudo aqui eu pesei, dá mais ou menos 5 quilos, claro, tirando a bota que vai no meu corpo comigo. Então eu tenho 5 quilos de itens para caber aqui na mochila. E outra coisa importante é que você leve no máximo 10% do seu peso, e esse peso nas costas não pode passar de 7 quilos para você evitar fraturas, para você evitar tendinites, para você evitar bolhas no seu pé e para que você tenha uma caminhada mais agradável e com mais qualidade. Vamos para Santiago comigo? Bora? Então vamos lá, o próximo vídeo é a minha chegada a Santiago.